Bom dia, boa tarde, boa noite ou, quiçá, boa madrugada, independentemente do horário que você esteja assistindo. Ou seja, um bom agora para todos nós, porque por algum motivo secreto da natureza, até que ele não seja mais secreto, a energia desse momento nos atraiu até aqui. Aqui quem fala com vocês é Bruno Raoni e vamos para mais uma live de segunda-feira, dessa vez à noite, às 20 horas e 48 minutos agora no meu relógio. 6 meses depois da última. Ou seja, olha só, eu estava sumido aqui dos algoritmos do Instagram há 6 meses. Pois é. Então, por motivos aleatórios e diversos, estamos retornando e retomando hoje nossas lives, né? Vamos ver qual é a frequência. Deixa eu avisar aqui pro pessoal que nossa live começou. E, e deixa eu pegar aqui o nosso tema certinho, né? Hoje eu gosto de ler na íntegra. Eu sempre leio antes, acabo esquecendo, depois eu leio de novo. Mas o nosso tema hoje é a expressão da consciência no plano físico. Eu só vou pegar aqui, a conversa está carregando aqui no computador, para ler certinho. Enquanto o pessoal vai chegando, né? Então, todos sejam muito bem-vindos nessa segunda-feira, 10 de junho de 2024, para a nossa live. E olha, vou falar, viu? São 6 meses aí que a gente ficou sem fazer live, trabalhando em diversas questões aleatórias e muitas reflexões, né? Muitos estudos que a gente vem fazendo, muitas vivências, vivências no sentido de experiências, né? E que a gente vai compartilhar aqui com vocês algumas reflexões, digamos assim, que a gente vem adquirindo ao longo desse tempo. Então, nossa live, né, o tema específico, exatamente, a expressão da consciência no plano físico. Muito bom. Então, minha gente, né, boa noite aí, pessoal que está chegando. É bom demais estarmos todos aqui. Marinete, como sempre, primeiro a entrar na live. Mames tá por aí, show de bola. Zeni, João Paulo, Ana, Júlio, Emília, Kairene, show de bola. Cleusa, estávamos na live de sexta-feira, né, Cleusa? Show de bola. José Carlos, enfim, né, todos sejam muito bem-vindos aí. Bem, então vamos lá, né? Itana, oi Itana, seja bem-vinda. Karina, show de bola, muito bom. Bem, nosso tema, né, a expressão da consciência no plano físico. Bem, para falar isso para vocês, primeiro eu vou conceituar o que é consciência, né? Então, consciência é a parte do ser humano que detém o domínio do foco e da experiência para aquele projeto humano que se desenrola no plano físico. Olha só, então eu já dei os dois conceitos, o conceito da consciência e por que é no plano físico. Aí você me fala assim, mas Bruno, consciência, você falou que é a parte do ser humano. Deixa eu ver se melhora o áudio aqui. Então você falou que consciência é é a nossa parte que detém a experiência e o foco da experiência do projeto humano aqui neste plano físico, né? Tá, mas como assim? Simples, muito simples. Para qualquer coisa que você vá fazer na sua vida, é necessário que você defina um foco, um objetivo. Independentemente do que seja. Pode ser alguma questão profissional, pode ser alguma questão de relacionamento afetivo, pode ser alguma questão de saúde, pode ser na sua vida pessoal, você vai estabelecer uma viagem, né, de férias ou de qualquer coisa. Enfim, não importa, qualquer coisa que você vai fazer, é necessário que você defina um foco. Só que, à medida que você vive, à medida que você vai passando pelos processos da experiência humana, você tem a escolha diária e constante, dia a dia,
né, a cada momento, a cada instante, você tem a escolha, ou melhor, você tem a oportunidade de colocar o foco e escolher aqueles pontos específicos que mais te chamam a atenção. Então, numa viagem, por exemplo, que você estava planejando há 6 meses, há 1 ano, você pega o avião, você vai até o local de destino, só que nesse meio tempo as suas malas são extraviadas, mas é a viagem dos seus sonhos. Então, na hora que você chega no local, você imediatamente tem uma decisão muito importante para tomar na sua vida. Onde você vai focar? Você vai focar na perda das bagagens ou você vai focar na experiência da viagem que você planejou ao longo da vida? Então, isso basicamente é uma metáfora para a experiência da consciência no plano físico. Quando você está planejando a sua viagem, você, consciência, nos planos mais sutis, está planejando a sua viagem para um local de destino que você vinha planejando há muito tempo, há muitos anos, muitas décadas, muitos séculos, muitos milênios, eventualmente, que chama-se plano físico, e esse processo chama-se processo reencarnatório. Quando você estava planejando essa viagem, você fez um roteiro, estabeleceu metas, objetivos e viajou, ou seja, você reencarnou, você nasceu neste planeta. E aí, quando você nasceu neste planeta, você tinha um plano a seguir e, por qualquer motivo, né, porque aí as possibilidades se desdobram ao infinito, por qualquer motivo você, naquela viagem que chama-se encarnação, que chama vida, que chama estar vivo e presente, experienciando as situações, para ser bem genérico, do seu dia a dia, você escolhe focar nas bagagens perdidas, nas frustrações, nos desvios, nas perdas, ou no plano que você traçou e que, caso esse plano seja bem aceito e executado, é um plano que trará muitas alegrias, muito contentamento, muito preenchimento, muito senso de gratidão. Mas então, você pode me perguntar, ok, Bruno, é uma metáfora interessante, eu concordo, eventualmente, ou discordo. Eventualmente, para quem me escuta agora, pode estar achando ou refletindo que são conceitos que eu estou falando que não fazem parte do seu arcabouço de crenças. Pode ser que você não acredite, pode ser que você eventualmente acredite, mas que sejam conhecimentos que você começou a se relacionar agora e eventualmente você pode achar que não está entendendo. Ou eventualmente você já acha, né, por qualquer motivo, que você entende muito do que eu estou falando, independentemente do que seja, você vira para mim e fala assim, mas Bruno, né, eventualmente, né, eu estou criando aqui um diálogo, né, quem tiver aí qualquer dúvida, comentário, né, qualquer coisa, vai colocando aí que a gente vai dialogando, vai respondendo, né? E aí, então, nessa criação aí, nessa locubração mental de um diálogo eventual que nós teríamos, você pode perguntar, ok, Bruno, mas então por que se você está falando que se eu focasse naquilo que é do meu objetivo, né, do objetivo que eu defini para minha encarnação, né, e fizesse, aceitasse isso e realizasse isso, isso me traria muita alegria, muita paz, muito contentamento, muito preenchimento, muito senso de gratidão. Por que então que eu escolho aquilo que vai me trazer tristeza, aquilo que vai me trazer o contrário, um senso de perda, um senso de vazio, um senso de mágoa, né? Um senso de culpa, de vergonha? Por que que a gente acaba escolhendo aqueles focos, né? Porque já que a consciência é o nosso núcleo
que foca, né? Por que então que a nossa consciência, ou nós, nos utilizando dessa parte consciencial que nós temos, por que que a gente acaba focando nessa questão que nos causa tanta angústia, né? E eu devolvo essa pergunta para você. Por quê? Né? Por que que você escolhe isso? Né? Por que que você se permite? Por que que você aceita com que na sua vida seja assim? Né? Porque é tudo uma questão de escolha. Né? Esses últimos, como eu estava dizendo no início, para quem está chegando agora, ficamos 6 meses sem realizar lives, né, aqui no Instagram e, consequentemente, no YouTube. Né? A gente não colocou lá no YouTube. Realizamos apenas 3 ou 4 lives aí fechadas no Zoom. E estivemos pensando muito nessa questão das escolhas, né? E tenho chegado a uma conclusão muito simples e pragmática de que tudo é muito mais simples do que a gente imagina. Tudo é muito mais trivial do que a gente imagina. E tudo é muito menos sério do que a gente imagina. Só que o que eu estou falando não é nenhuma novidade, porque isso que eu estou falando já está escrito em livros que vêm sendo escritos ao longo dos últimos 5.000 anos, começando pelos livros da tradição hindu, Vedas, Upanishads, entre outros, livros da tradição egípcia, livros da tradição judaica, cristã, entre outros, das filosofias diversas e das filosofias budistas, taoístas, entre outros, né? E por fim, todos os estudos e toda a prática que eu venho empreendendo na minha vida vem confluindo para o óbvio, para a óbvia conclusão de que é tudo uma questão de enfoque, tudo uma questão de foco. Por isso, não só por isso que eu disse que a consciência é o nosso núcleo que trabalha pelo foco. Pelo foco. Pura e simplesmente isso. Né? Na última live que a gente estava fazendo, sexta-feira passada, que falamos sobre viver é bom demais, foi o nosso tema, né? Então, nessa última live, a gente estava compartilhando sobre esses aspectos da nossa vida, de que por que a gente acaba focando num lugar, focando em outro, né? E uma pessoa virou e perguntou assim, mais ou menos assim: Bruno, eu comecei há pouco tempo nesse... Não sei se tem pouco tempo, e eu também não sei o que ela chama de pouco tempo. Mas eu comecei há pouco tempo nesse mundo do autoconhecimento, da espiritualidade, ou há algum tempo, enfim, agora me fugiu. Mas eu me sinto ainda um pouco perdida. E eu queria saber se eu estou no meu propósito, porque você falou que quando a gente está no nosso propósito, que a gente está no nosso caminho de menor resistência, de aprendizado, a gente se sente leve, a gente se sente em paz, a gente se sente alegre. E eu não me sinto leve, eu não me sinto em paz, eu não me sinto alegre. A bem da verdade, eu ainda sinto muito sofrimento. Eu sofro muito. E eu basicamente respondi para ela o seguinte. E ela perguntou, mais ou menos assim, onde eu estou errando, né? Qual é o meu equívoco? Aonde que eu errei, né? Eu basicamente disse para ela o seguinte: primeiro que você não errou, primeiro que não existe equívoco. Você está vivendo a experiência da melhor maneira que você pode e que você entendeu que é adequado para você. Né? Você hoje está fazendo sua busca. Tudo que você fez na sua vida te trouxe até aqui, a esta live, para refletir sobre questões do ser, do destino e da dor e das alegrias que nos são dignas e de direito de todo ser humano. Então não existe nada de errado. Agora, se eu posso compartilhar algo da minha experiência, do meu conhecimento, é que é tudo uma questão de foco. E um equívoco que eu vejo na maioria das pessoas que falam sobre expansão de consciência
É dizer que à medida que você expande a sua consciência e que você, nessa perspectiva do plano físico, nessa experiência da consciência no plano físico, você vai abrindo as suas percepções para os seus níveis mais sutis. À medida que esse processo de expansão vai acontecendo, a maioria das pessoas, a maioria, 99% das pessoas, falam que a sua vida vai virar uma vida isenta de sofrimentos. E não é bem assim, né? Porque existe um detalhe muito específico que eu só vi isso com uma ou duas pessoas. Né? Hélio Couto foi uma delas. O outro possivelmente foi o Dr. David Hawkins. O Eric Davi também, da TQA, falava isso de certa forma. Né? Pode digitar Eric David no YouTube, no Instagram, TQA. Eles falavam isso. Mas assim, fora eles, eu não me lembro de outros. Tá? Que é basicamente o seguinte, com certeza tem outros, tá? Mas são os que eu lembro agora. Que quanto mais você expande a sua consciência, quanto mais você se conecta com seus níveis superiores, quanto mais você alarga a sua percepção da vida e da realidade, mais, olha que interessante, mais contato com o sofrimento você tem. Então, se você enxergava só uma parte pequena do mundo, essa parte pequena tem essa quantidade de alegrias e tristezas. Se você enxerga uma parte 10 vezes maior, você vai enxergar 10 vezes mais de alegrias e 10 vezes mais de tristezas. Se você alarga isso em 100 vezes, você vai enxergar 10 vezes, 100 vezes mais alegrias e 100 vezes mais tristezas, tanto das que estão dentro de você, quanto das que estão fora de você. Entre aspas, porque não existe fora, tudo é uma percepção. Agora, a partir do momento em que você, enquanto consciência, está experienciando essa experiência encarnatória nesse plano físico, a partir e através do seu corpo, que te outorga os sentidos físicos, visão, audição, tato, paladar, entre outros, né? Tem 5, outros falam 6, 7 sentidos aí, né? Então, à medida que você vai experienciando essa vida, que essa consciência está encarnada aqui neste corpo, você vai viver, consequentemente, um processo que se chama dualidade. Então, você sempre, porque isso é um princípio, você sempre vai ter a oportunidade e sempre vai experienciar o contraste. Você sempre vai experienciar o sofrimento e vai experienciar a alegria, a dor e a leveza, o peso e a sutileza. Você sempre vai experienciar isso, porque isso é inerente à experiência no corpo físico da dualidade. Isso não tem como tirar. Uma vez que você experiencia isso, é aí que vem o grande segredo do processo da experiência da consciência no plano físico. Qual que é o grande segredo? Que não é grande segredo nenhum, porque está escrito em todo lugar, né? Mas o que eu considero o segredo nesse sentido que eu estou expondo para vocês é a questão do foco, né? Porque a consciência, ela focaliza no plano físico um corpo, né? Então, o corpo que você é, que você tem, que você experiencia, que você vive essa vida através dele, com ele, né? Para falar várias palavras aqui, para te dar um arcabouço, um conceito um pouco mais completo do que eu estou considerando isso. Então, a consciência que você é nos planos mais superiores, ela focaliza aqui na terceira dimensão, ela canaliza e ela sustenta um foco de intenção que mantém os átomos, as moléculas, os
as células, os tecidos, os órgãos e um corpo físico em funcionamento, porque a consciência está sustentando aquilo ali. Tudo que você vive, tudo que você experiencia é um foco da sua consciência. Ou da sua consciência, é modo de dizer, porque a consciência é você, você é a consciência. Então, essa experiência, ela que você está vivendo aí, ela é o enfoque da sua consciência, ou do você consciência, né? Então, se você está experienciando um processo de rinite alérgica, um processo de dengue, um processo de fibromialgia, um processo de prisão de ventre, um processo de tristeza, um processo de culpa, um processo de escassez financeira, um processo de relacionamento afetivo, amoroso, né, dia dos namorados agora, desequilibrado, ou pelo outro lado da dualidade, né, porque essa seria um lado, entre aspas, sombra, eu digo entre aspas porque é tudo uma questão de perspectiva, porque mesmo dentro da fibromialgia, qual que é o lado sombra e o lado luz da fibromialgia, né? Dentro do processo de câncer, que é algo doloroso, que mexe com todos os nossos medos mais arraigados da morte, por exemplo, dentro desse processo, qual é o processo sombra e qual é o processo luz disso? Dentro de um processo de dengue, qual que é o processo sombra e o processo luz dentro desse processo dengue, né? Então, outros processos, um processo de abundância financeira e material é o foco da consciência, um processo de total, completa e plena saúde física, o que se considera saúde física, enfoque da consciência, um processo de um relacionamento afetivo amoroso, equilibrado, saudável, próspero, pleno, com respeito, diálogo, verdade, carinho, gratidão, enfoque da consciência, e etc, etc, etc. Né? Uma alegria genuína que você sente por estar desempenhando algo que você gosta, que você tem de afinidade na sua vida, um sentimento de gratidão profunda, um sentimento de fé profunda que você sente, né? Que eventualmente até te emociona e tudo mais. Enfoque da consciência. Às vezes você está no meio de uma situação onde as pessoas considerariam que é uma situação triste, por exemplo, uma situação de morte, de desencarne, de velório, e aí todos estão tristes porque é o padrão, é o socialmente convencionado, de que se fique triste quando existe uma morte, né, um desencarne, o cessar das funções fisiológicas do corpo biológico. Então, convencionou-se todos, pelo menos na cultura brasileira, no geral, de chorar, de ficar triste, de viver um luto. Não que não exista o processo do luto, que existe, é normal e natural. Mas pode ser que você, no meio daquilo tudo, esteja observando aquilo e sentindo uma profunda alegria, uma profunda paz por ter convivido e por ter estado ao lado daquele ser que jaz ali no caixão. E aí você simplesmente se permite experienciar essa gratidão de ter estado ao lado dele, ao lado dela, independentemente de quem seja ou como ela veio a desencarnar, compreendendo e entendendo profundamente que fez parte da missão dela, do processo dela, naquela viagem que ela planejou desde o princípio, de que o fim dessa viagem se daria dessa forma, porque nada acontece ao acaso nesse universo. Então, quando você se coloca de prontidão na vida, perante as situações que a vida te apresenta, e escolhe conscientemente canalizar a atenção da sua consciência
para aquilo que vai te conectar com seus níveis de alegria, com seus níveis de paz, com seus níveis que te preenchem de uma luz, de uma energia que vem de dentro do seu cardíaco, né, do seu chakra cardíaco, e que vai transbordando de dentro para fora, como se fosse preenchendo uma bola de mais ou menos 4 metros de raio ao redor de você, que fica girando como se fosse um torus. Então, quando você vai focalizando a sua energia, a sua atenção nesses níveis seus superiores e interiores, que são a fonte dessa energia que vai te preenchendo de dentro para fora, você está fazendo essa escolha consciente de se utilizar de quem você realmente é, num nível ainda mais completo, que é a própria consciência, para experienciar uma realidade e uma vida que convencionou se chamar de alegria, uma vida com alegria, uma vida com paz, né? E eu diria que o desafio é se conectar, né, e focalizar e estar centrado e concentrado nesses níveis mais superiores, mais interiores e superiores, e não é um paradoxo, é isso mesmo. O desafio, então, diria que é se conectar a isso e estar 100% ancorado e aceitando e realizando aquilo que a terceira, que o plano físico te propõe. Então, existe uma barreira, existe uma espécie de névoa, existe uma espécie de véu que eu vou chamar de véu da separatividade, véu do esquecimento, véu para algumas pessoas, não vou entrar no mérito técnico, mas para algumas pessoas poderia chamar de tela búdica, né? E aí, se essa expressão te chama atenção, depois você vai pesquisar sobre o que é isso. Então, eu vou chamar de véu do esquecimento, que basicamente é uma espécie de membrana energética que é preenchida pela percepção que cada um escolhe dar para aquela membrana, que alimenta uma espécie de crença do inconsciente coletivo que estimula, de uma certa forma, o que eu poderia chamar também de crença da separatividade ou crença da dualidade. Então, esse véu, essa membrana energética, que nós damos uma importância muito grande para ela, nós, que eu falo a humanidade em geral, e eu me coloco no meio desse nós, que nós damos uma importância demasiada para ela. Essa membrana energética, ela nos diz, ou melhor, não é que ela nos diz, ela nos incita, porque é uma mecânica do subconsciente, do inconsciente coletivo, e isso vai nos impulsionando até que a gente tome consciência disso, e isso nos governa em maior ou menor grau. Quanto mais consciência temos disso, menos essas incitações nos governam. Então, essa membrana energética nos incita a acreditar que, de uma certa forma, olha as palavras que eu vou usar, é pecaminoso e é culposo, é vergonhoso nós vivermos uma experiência de genuína paz de espírito em meio ao caos estabelecido ao nosso redor, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na sociedade,
Então aconteceu aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul e no Sul, né, como um todo, mas principalmente no Rio Grande do Sul com as enchentes. E essa membrana energética nos incita a acreditar, por exemplo, alguém que está vivendo todo esse caos que está passando pelo Rio Grande do Sul, alguém que esteja experienciando isso com profunda alegria e com profunda paz, é incitada por essa membrana energética, por esse véu do esquecimento, a se sentir culpada ou se sentir envergonhada ou sentir que está cometendo um sacrilégio, um pecado contra Deus, por estar vivendo aquilo com alegria. Olha que louco, né? Porque deturpou-se o conceito da alegria e acredita-se que a alegria é gozo, é prazer sensorial. E isso não é alegria, isso é uma química de neurotransmissores. A alegria verdadeira é aquela alegria que não é nem uma alegria, né? Eu costumo dizer que a alegria verdadeira é a alegria serena, é um senso de êxtase estático e um senso de paz profunda e tranquila e entusiasmada em fazer aquilo que você simplesmente está ali e é naquele momento. E aí quando você aceita plenamente aquilo que é, aquilo que está para você, em você, né? Porque não existe fora, só existe dentro, então aquilo que se apresenta para você é o que você é. Você simplesmente se relaciona com você mesmo, indo para uma interpretação mais filosófica, né, da consciência. E aí quando você aceita isso que é posto para você, com tranquilidade, com plena aceitação daquilo que é e age desprendido do resultado, dando o seu melhor, sem esperar qualquer coisa de retorno com aquilo, isso é alegria. Isso te dá uma paz, te dá um senso, uma percepção de que tudo está certo naquele momento do jeito que é. Isso é alegria, né? A alegria está mais nesse sentido do que necessariamente você gostar ou não de fazer o que você faz. Isso não tem nada a ver com alegria. Isso tem a ver com qualquer outra coisa. Então, você estar nesse estado de alegria serena, de paz, de profunda comunhão com você mesmo, com Deus, caso você queira chamar assim, né, de uma ou de outra forma, em meio ao caos, se você está passando por isso, de alguma forma, ou se você já vivenciou isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós somos feitos para isso. O ser humano, em última instância, planejamento de todos são infinitamente diversos, mas o planejamento de todo ser humano aponta para o mesmo norte. E esse norte é a comunhão definitiva com Deus, com a própria alma, com a própria mônada, com Deus, o nome que você quiser. Então, não importa o caminho que você vai seguir. Não importa se você vai viver uma vida celibatária. Não importa se você vai viver uma vida com muito dinheiro. Não importa se você vai viver uma vida de uma pessoa que é desprovida de casa, que costuma ser chamada de morador de rua. Não importa se você vai viver uma vida de nômade. Não importa se você vai viver uma vida de um grande empresário, uma grande empresária, de um funcionário CLT. Não importa. Não importa se você vai ser um microempreendedor individual. Não importa se você vai ser enfermeiro, médico, pedreiro, auxiliar de escritório, sei lá, não importa. Sapateiro, doceira, doceiro, ambulante, não importa, fazendeiro e etc. Não importa o que você vai fazer, não importa.
Porque tudo o que você faz, tudo o que eu faço, tudo que todos fazem, é porque existe um núcleo de energia que está acima de você e bem lá dentro de você, que é a consciência. E esse projeto que você ele foi concebido para dar a permissão e para experienciar aquilo que a consciência planejou e planeja aqui nesse plano físico. Então existe uma energia que é a consciência que está te atraindo, como se fosse um campo gravitacional. E essa consciência ela te atrai. E a única coisa que você precisa fazer é o que os taoístas, budistas, chamam de ação pela não ação. Então você não precisa fazer nada de ativo para estar em comunhão com Deus, exceto uma coisa: desejar ardentemente e profundamente estar nessa comunhão com Deus e se permitir ser atraído por essa energia divina, que é a própria consciência. Então é como se você fosse se desfragmentando para a consciência e, por outro lado, como se fosse refragmentando aqui no plano físico outras partes da sua consciência que precisam que o velho você, né, que as partes que não são da luz sua, né, as suas partes que não são iluminadas, então para que a consciência experimente uma vida mais plena, mais intensa nesse plano físico, é necessário que as partes não iluminadas que existem em você, que são você, em partes, porque você escolheu, lembra o foco? Então você escolheu. É necessário que isso seja permitido que seja limpo e transmutado, né? E o que você faz para isso? Lembra do início? Foco. Então só uma questão de foco. É você focar nessas partes densas, escuras, de tristezas, de culpas, de vergonhas, você foca nelas e visualiza luz para elas. Só isso. Visualiza como se tivesse um raio de luz dourada indo para elas e dissolvendo e diluindo elas. E essas partes vão sendo simplesmente atraídas gravitacionalmente e sendo dissolvidas por essa luz da consciência que vai te puxando gravitacionalmente para esse local, né? E aos poucos você vai se transformando, porque, concluindo todo o nosso raciocínio, né? Quem está chegando agora assista desde o começo, porque você vive, você experiencia aquilo que você pensa. Você pensa aquilo que você tem de arquivos dentro de você. E o que você tem de arquivos dentro de você provém das experiências que você viveu. E as experiências que você viveu foi aquilo que você focalizou naquele momento, porque você entendia que aquilo era o melhor. E você entendia que aquilo era o melhor porque os seus pensamentos, as suas crenças, te diziam que aquilo era o melhor. E os seus pensamentos e as suas crenças, eles são em função dos seus arquivos, que são em função do que você viveu. Então existe um ciclo que se fecha aí. Em qualquer lugar desse ciclo, você pode imputar luz, você pode imputar foco de consciência, você pode imputar energia e quebrar esse elo vicioso. Então você pode imputar energia de luz nos seus pensamentos, ou nas suas memórias, ou nos seus sentimentos, ou nas suas crenças, ou nas situações que você experiencia, nos próprios atos em si. Mas como assim, Bruno? Simples. Às vezes você repetidamente tem um relacionamento amoroso, né? Vou me aproveitar aqui do Dia dos Namorados. Às vezes repetidamente você tem um relacionamento amoroso
com brigas, discussões. E aí sempre que você começa naquele processo, você enfoca a sua consciência na energia de raiva e imputa a energia de raiva dentro da situação que você está imerso. Então você muda o foco. É só uma questão de foco. Aí você está com a mesma situação, mas você foca na gratidão. Qual é a gratidão? Na gratidão por estar ali com aquela pessoa. Às vezes, se você expressar isso naquele momento, você vai piorar a situação. Né? Um exemplo prático. Mas você não precisa expressar a sua gratidão. Você simplesmente olha dentro de você e eu tenho certeza, faz esse teste. Eu garanto, eu aposto, eu boto minha mão no fogo, porque eu sei como é que funciona isso. Eu entendo dos princípios, eu me jogo no fogo, porque eu sei que é assim. Então, quando você estiver passando por uma experiência de discussão, de briga, olha para dentro de você e simplesmente, gente, é tão simples quanto isso. Se permite ser encontrado pelo campo de gratidão que existe dentro de você. Na hora que você for encontrado por esse campo de gratidão, você foca a sua consciência nesse campo de gratidão. E aí você imagina esse campo de gratidão expandindo e focalizando energia de gratidão para aquela situação que você está vivendo. Eu garanto que a briga acaba. Ou porque a pessoa simplesmente não vai ter mais motivo, ou porque vocês vão terminar. Porque não faz mais sentido aquele relacionamento estar acontecendo. E se assim o for, agradeça e segue adiante. Mas se for para o melhor de todos os envolvidos, aquele campo da raiva, da briga e da discussão simplesmente vai se dissolver e vocês terão a oportunidade de enxergar aquele amor e aquela gratidão de um para com o outro, que foi a base que alicerçou aquele relacionamento. E então, esteja pronto, esteja pronta para dar um salto no entendimento e na sua relação amorosa, se assim o for, seguindo e finalizando esse exemplo, e experienciar algo que eventualmente você não sabia que você era capaz ou de experienciar, ou que você não acreditava que você seria merecedor de vivenciar, né? E isso vai te implicar numa outra situação, que é onde a luz ilumina a sombra. E não existe nada mais aterrador para o ser humano, não vou nem dizer para o ser humano, porque não é para o ser humano, é para o sistema primitivo reptiliano. Não existe nada mais aterrador para esse sistema primitivo humano do que o desconhecido. E onde a luz se expande, ilumina-se maiores sombras. E por que chama sombra? Porque está oculto. O que está oculto é desconhecido. E aonde há luz, há a iluminação do desconhecido. Só que o desconhecido causa medo, pânico e pavor. Então esteja preparado para quanto mais luz você gerar num relacionamento afetivo amoroso, ou em qualquer relacionamento, né? Estou dando esse enfoque do relacionamento amoroso, tá me aproveitando aí do Dia dos Namorados, né? Depois de amanhã. Quanto mais luz você gera nesse relacionamento amoroso, maiores as sombras internas você irá iluminar. E possivelmente, maiores desafios você enfrentará. Agora, o bacana também é que esse ciclo virtuoso, quando
E aí eu já estou realmente pegando o caminho, né, do gancho do Dia dos Namorados, né? Então, o mais interessante é que quando existe nessa relação um amor genuíno de um para com o outro, e mais do que um amor genuíno, não vou nem chamar de amor, porque sabe-se lá o que é amor, né? Quando existe um compromisso genuíno de autoaprimoramento, de cumplicidade, de verdade um para com o outro, de respeito, carinho e paciência de um para com o outro, o próprio parceiro, parceira, ele serve como o catalisador da que vem de dentro, exacerbação. Então, o próprio companheiro ele serve como catalisador da exacerbação das sombras interiores e funciona como uma espécie de espectador daquela exteriorização das sombras internas. E se existe paciência e respeito desse companheiro que está servindo de catalisador, ele vai olhar para aquilo, vai olhar para aquela exteriorização, vai entender que aquilo não tem a ver consigo, que aquilo é uma externalização daquele que está passando pelo momento seu de catarse, né? Chamemos assim. Não vai levar para o lado pessoal e não vai entrar numa discussão e não vai entrar numa briga. E vai ficar ali expectante, focalizando e concentrando a atenção da sua própria consciência nos seus níveis mais internos e superiores, de luz, de gratidão, de alegria, de paz, de devoção, de fé, de perdão, de cumplicidade, de paciência, de humildade. E vai ficar focalizando ali e simplesmente se servindo como um archote de luz para iluminar e dissolver e transmutar as situações psíquicas e mentais que estão sendo borbulhadas por aquele companheiro, companheira que está passando pelo processo de catarse. Então, essa é a beleza e essa é a questão da consciência, da expressão da consciência no plano físico. É a beleza do foco, a beleza da escolha, a beleza de estar sempre consciente de que você sempre é muito mais do que aquilo que você imagina ser e que você pode escolher ser tudo isso aqui na perspectiva desse ser encarnado, né? De ancorar esses níveis conscienciais superiores. Bem, então é isso, minha gente, que eu queria compartilhar. Perguntas, dúvidas, comentários, alguma coisa. Né, deixa eu ir lendo aqui, Marinete, né? Bom agora, boa noite, bom agora, show de bola. Teve algum comentário? Pessoal chegando aí, boa noite. Ah, a Karina comentou, a mente só reconhece o que conhece e sempre vai buscar o conhecido. Exatamente. Sempre vai buscar o conhecido. E aí é onde mora o paradoxo, né? Porque o próximo passo está no desconhecido. Então, esse é o desafio, né? O desafio da fé, o desafio da devoção, o desafio da aceitação, da rendição, da coragem, do desapego, né? E porque realmente a nossa tendência é sempre querer buscar os caminhos conhecidos, né? É isso aí. Bem, minha gente, se não tiver mais nada aí, eu vou dar uns segundinhos, né? Porque tem um delay de uns 30 segundos aqui, possivelmente.
Não sei como é que tá o delay hoje, há uns 6 meses atrás o delay era de uns 30 segundos. Se alguém quiser comentar alguma coisa. No mais, vamos aos recados, né? Temos recados? Deixa eu ver se temos recados. Temos recados. Eu tive uma ideia e isso vai acontecer e eu já adianto para vocês, tá? Vamos fazer algum evento aí. Não vou contar não. Eu vou deixar vocês meio curiosos, mas tem a ver com os nossos trabalhos aí de terapias e afins, né? E vamos, daqui a uns poucos meses, a gente vai lançar aí alguma coisa bem interessante. E ó, se você quiser ficar por dentro de tudo que a gente faz, além de seguir a gente no Instagram, entra lá no grupo do WhatsApp, né? Porque muitas vezes o Instagram não fala para você, não compartilha com você as coisas que eu posto. Porque os algoritmos das redes sociais são assim. Então, entra lá no grupo do WhatsApp. Você entra pelo link da minha bio, grupo VIP Bruno Raoni. E eu mando tudo que eu vou fazer de live, de eventos, eu mando lá. Tá bom? Então, se você quiser ficar sabendo, é só entrar lá. E eu só divulgo o meu trabalho. Eu não fico mandando nada, nem bom dia, nem nada. Ele é silenciado. Tá? Então, você não vai ficar sendo incomodado lá, não. Né? Quando eu lançar as próximas vivências, lives, imersões, eu vou mandar lá nesse grupo. Beleza? Então, sem mais para o momento, muita gratidão a todos, a todas. E é sempre uma alegria muito grande estarmos partilhando dessas energias. Intenciono para todos nós uma semana abençoada e que Deus, né, que o nosso grande mestre da luz, ele possa iluminar a vida e a consciência de cada um. E que cada um, a partir de hoje, né, intenciono também que você dê mais um passo no caminho de se tornar, que você escolha dar mais um passo no caminho de se tornar um pouquinho mais consciente de aonde você focaliza a sua atenção e a sua energia. E a minha intenção é que cada dia mais você escolha focalizar a intenção, a sua consciência nesses núcleos que te ajudam a construir um mundo interior com mais alegria, com mais paz, que consequentemente essa energia que você focaliza dentro de você, ela se expande e inunda com todos que estão ao seu redor. Então, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.